Boa noite, Vitória, Stephanie, Luan. Trouxe questão de figura de linguagem, tá? E Renata está conectada. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vocês acharam melhor esse horário? Ou vocês acham melhor a gente deixar de tarde? A gente queria muito saber de vocês. Boa noite. A gente resolveu botar a noite achando que fica mais sossegado para todo mundo. Oi, achou ótimo? Ok. Desculpa aí que eu tô assanhada. Eu tava treinando. Me juntei, gente. Esse horário é melhor, tá certo. Então a gente continua, tá? É menos corrido mesmo, né? À noite. Vale a Vitória! Como assim? Só faz dormir. A gente vai iniciar, tá? A nossa aula. A Inara tá para entrar aí. Acho que ela teve um probleminha e ela não conseguiu entrar agora, tá bom? Mas estamos aqui, eu e Tiane, hoje, tá? Quem já participou já conhece, né? Nós duas. Tiane vai trazer questões de redação. Questões não, discussões, né, Tiane? Sobre algumas coisas aí, alguns pontos. Isso. É mega importante, todo mundo sabe que a redação é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Sobre o que vai ser a aula hoje. A gente traz sempre questões do Enem de língua portuguesa, tá, Stephanie? Tiane, ela fala da redação, então ela não traz questões, ela traz as discussões para vocês analisarem. E eu vou trazer aqui umas questões de língua portuguesa, gramática e literatura, e a Inara vai trazer questões de inglês, tá? Ela vai ajudar vocês a como responder as questões de inglês na prova do Enem, tá bom? Vamos começar, né, gente? Porque já são 7h11, né? Pra gente não demorar muito, né? Senão daqui a pouco o povo pega no sono. Tiane, pode... A sua fala agora, Tiane. Pronto, então boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre tese, né? Lembrei muito da segunda competência. Hoje nós vamos entrar na terceira competência e nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de introdução e argumentação, tá certo? Então, eu trouxe um textinho. Esse texto foi de um aluno que foi nota 1000 na redação e foi de 2019, né? Então, nós vamos ver tanto os textos motivadores, como também nós vamos ver essa produção textual dele, como foi que ele fez os seus argumentos, como foi aí que ele utilizou esses argumentos dele, certo? Então, vamos lá, só para eu compartilhar aqui a minha tela. Pronto, agora tá ok. Tá todo mundo vendo o compartilhamento? Tá ok? Sim. Pronto, ótimo. Então, a gente já falou da primeira e da segunda competência. Hoje nós vamos falar da terceira. Na terceira, nós temos o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, só lembrando, né, tudo vai estar ao redor, girando em torno do nosso ponto de vista. Por isso que é tão importante que vocês treinem, né, na redação em criar esses pontos de vista, essa tese de vocês. É importantíssimo eu saber o que é uma tese, porque eu sabendo o que é uma tese, o meu texto vai ser
todo organizado em cima dessa tese. Então, é muito importante. Né? Eu estava dando uma olhada em algumas questões também do Enem, e eu vendo aí que a galera está construindo 2 textos por semana, né? Então, o pessoal está escrevendo 2 textos por semana, para realmente a produção textual, a redação. O Tiane tá travando. Tiane, tu ficou sem áudio aí. E travou aqui. Bendita internet. Então, vocês vão construir a redação de vocês num formato que vocês cresçam nessa questão de autoria. Então, o que é uma autoria? Eu construí um texto que é meu, certo? Retirando o senso comum, do que as pessoas dizem, isso não vai ser importante. O que vai ser importante é eu criar um texto meu, certo? Então, vamos lá para as estratégias de introdução e argumentação. Então, aí, algumas estratégias de introdução. Então, que estratégias são essas? Primeiro, vai ter a apresentação da tese, então, na minha introdução, precisa vir a apresentação da tese. Existem produções textuais, existem artigos de opinião, que a tese, ela aparece no final do texto. Mas o gênero Enem, né, porque já se formou um gênero mesmo, a tese, é interessante que essa tese já venha no início. Primeiro, eu acho interessante que a tese venha no início, por quê? Porque quando a tese vem no início, eu não me perco. Então, eu já vou o que eu vou falar, eu já sei os meus argumentos que eu vou utilizar. Então, é importante que essa tese venha no início do meu texto, né, na minha introdução. Divisão da abordagem em partes, antecipando ao leitor como será desenvolvido o texto. Isso aqui são estratégias, tá certo? Isso significa dizer que você não vai falar tudo isso. A tese, sim, é primordial, vir na introdução. Mas esses outros pontos são estratégias, tá certo? Que depois eu vou mostrar um textinho para vocês, como foi que o autor, quais as estratégias que o autor se utilizou aí na introdução. A definição, eu posso definir o que eu estou falando. Uma contextualização histórica, eu posso aí contextualizar. No caso aí do Enem 2019, por exemplo, que foi sobre o cinema, muitos alunos contextualizaram como foi que iniciou o cinema no Brasil, né? Então, isso é uma contextualização histórica. Eu também posso fazer uma pergunta retórica. Essa pergunta retórica é para quê? Para que o meu leitor reflita, contudo, essa pergunta retórica no decorrer do meu texto, nos meus argumentos, ou na minha conclusão, ela precisa ser respondida. Exposição de um ponto de vista de um especialista, no caso aí, por exemplo, se eu estou falando sobre medicina no meu texto, se eu trouxer uma voz de um especialista, isso é importante. Contudo, na questão do Enem, nós não vamos precisar fazer isso, né? Nós não vamos ter como fazer isso, né? Ou uma ilustração. Isso aqui, gente, é batata. Isso aqui sempre acontece no Enem. Todos os alunos faz isso, né? Essa questão da ilustração. Então, o que seria ilustração? Quando eu ilustro no meu texto, por exemplo, uma frase de alguém, de um sociólogo, de um antropólogo, né? Por isso que é tão importante, gente, as aulas de filosofia, as aulas de sociologia. Eu vi uma reportagem de um aluno
ele dizendo que tinha um caderninho onde ele escrevia todas as frases de sociólogos e antropólogos que o professor falava. Filosofia, Marx, tudo, sociologia. Por quê? Porque as redações do Enem, todos os temas do Enem são temas sociais. E sociologia, filosofia, eles trazem muito dessa questão social, né? Então, por isso que é tão importante. Então, ele tinha um caderninho onde ele anotava várias frases de filósofos e de sociólogos, né? Isso era muito importante. Então, continuando. Aí nós temos o nosso textinho, tá certo? Foi um texto, um artigo de opinião, onde o autor falava sobre a escassez da água. Olha só o que ele diz. A escassez de água é um problema que se agrava em todo o mundo, inclusive no Brasil. O cenário é extremamente preocupante, especialmente no contexto das mudanças climáticas globais. Segundo a ciência, secas extremas estarão cada vez mais frequentes ao longo deste século. Devemos nos preparar para isso e não tratar a seca de 2014 como evento isolado. Então, aí ele traz a tese dele, ele vai falar dessa questão no texto, né? Existem alternativas para lidar com o problema da escassez, sendo algumas consensuais e simples e outras mais complexas, que exigem estudos de viabilidade. Então, por que eu fiz um recorte desse texto para vocês? Qual a estratégia do autor aí? Primeiro, ele traz a tese dele, né? Já está construída a tese dele aí. Segundo, ele traz uma estratégia. Que estratégia é essa? Ele faz o quê? Uma divisão da abordagem em partes, antecipando ao leitor como será desenvolvido o seu texto. Então, isso quer dizer o quê? Que o leitor já vai saber que ele vai falar de alternativas para lidar com o problema da escassez. Algumas consensuais, mais simples, e outras mais complexas, né? Então, na introdução dele, ele traz o quê? Ele traz a tese dele e traz também como vai ser, o que ele vai falar, o que está dividido o texto dele. Então, vamos aí para as estratégias para desenvolver uma argumentação. Nós já sabemos que a introdução, geralmente a introdução de um texto, nós utilizamos apenas um parágrafo, ok? Não precisamos utilizar mais do que isso, né? Porque senão o texto vai ficar muito longo e eu posso também me perder. E outra coisa, nós temos 30 linhas, né, no Enem. Então, nós precisamos usá-las e uma introdução muito longa, né, isso vai também vai ficar preocupante na questão dos meus argumentos, né? Então, uma introdução de um parágrafo já é o bastante, certo? Então, estratégias para desenvolver uma argumentação. Fazendo pergunta e apresentando resposta. Então, eu posso fazer uma pergunta na minha argumentação, nas minhas argumentações, e respondê-las ao longo da argumentação. Eu posso também levantar um problema e apontar uma solução. Essa estratégia aí, ela é a mais utilizada pelos alunos. Por quê? Porque eu levanto um problema, eu digo qual é o problema, principalmente no Enem, né, que é uma questão social, então os meninos levantam muito o problema, apontando a solução. Só que apontar a solução para o problema, na redação do Enem, vai ser o quê? Vai ser a nossa conclusão, que vai ser a nossa proposta de intervenção, que nós vamos ver depois, né, em outros aulões. Indicando argumentos favoráveis e argumentos contrários. Isso aqui pode acontecer. Então, eu posso trazer para o meu texto vozes de pessoas que trazem esses argumentos que são favoráveis, que são contrários ao meu, mas também eu trago também os meus argumentos, tá certo? Então, é também uma estratégia. Contudo, atenção, nessa estratégia aqui de argumentos favoráveis e argumentos contrários. Eu preciso saber muito bem lidar com isso, certo? Para que eu não me perca dentro do meu texto, né? Eu só apresento os argumentos favoráveis, outros argumentos contrários aos meus, contudo, sem entrar muito neles, sem desenvolver muito, porque senão eu vou me perder, né? Eu não recomendo esse tipo de estratégia. Recorrendo à comparação, então eu posso comparar aí
vamos dizer, vários pensamentos, pensamentos de outros autores, eu posso comparar, recorrendo à exemplificação. Isso aqui também é uma estratégia muito utilizada por vocês. Por quê? Porque eu posso contar um fato dentro do meu texto. Contudo, esse fato, só lembrando, ele é uma estratégia, tá certo? Eu não posso me perder dentro desse fato de tal forma que eu me perca na tipologia textual dissertativa argumentativa. Então, a minha narração aí, o meu fato que vai ser contado dentro do meu texto, ele precisa desempenhar um papel de argumentação, para desenvolver a minha argumentação, tá certo? Então, essas são algumas estratégias que eu trago para vocês. Vou trazer aqui o texto. Vamos ver aí como é que foi desenvolvido. Pronto. Então, eu trago aí o texto motivador do Enem de 2019, certo? Então, vamos ver, vamos só dar uma lida nesse texto motivador. Então, nós temos 4 textos. Só lembrando, professora, eu posso colocar alguma coisa do texto motivador dentro da minha produção textual, dentro da minha redação? Eu posso? Pode. Contudo, você não pode copiar esse texto motivador tal qual ele está vamos lá, na prova, certo? Isso não pode acontecer. Se você copiar tal qual está lá, vai ser, as suas linhas vão ser diminuídas, tá certo? Então, eles não vão corrigir se você copiar tal qual, copia e cola. Eu preciso desenvolver, tá certo? Eu preciso desenvolver aí um pensamento, uma ideia com esses textos motivadores. Existem, eu já li um texto muito bom, por sinal, que um aluno utilizou os textos motivadores, mas mesmo assim o texto dele foi configurado como um texto de autoria, né? Porque ele soube muito bem utilizar os textos motivadores. Então, o aluno precisa saber utilizar os textos motivadores. Então, vamos lá. Então, nós temos aí o texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas, mesmo que o público, no início, se divertisse com ele. Seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Então, nós temos aí esse texto 1. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema, seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Depois nós temos aí o texto 3. Nós temos aí um infográfico, né? Depois a gente pode até ver uma aulinha dos aulões só para a gente ver infográfico. Então, o aluno precisa saber ler aí os infográficos, né? Então, da telona para as telinhas. Cresce telona aí para as telinhas, né? Telona a gente já sabe aí que é o cinema, telinha a gente já sabe aí que é a televisão, né? Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV, entenda. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos
Tiane ficou sem áudio de novo. Aproveitando esse momento de silêncio para dar boa noite, que eu cheguei atrasado um pouquinho. Boa noite, back. Ainda no Digam texto aí, 3, Você você estava estava no... fala, meu viu até para o texto 4, certo? Esse texto 4, ele é um texto que tem pano para manga. Dentro desse texto, o aluno vai ter várias ideias de argumentação para ele, certo? Olha só o que ele diz: o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Percebam aí que ele traz aí vários fatores. Por isso que eu disse para vocês que esse texto 4 é pano para manga, para o aluno. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Olha só, de forma concentrada. Aonde? Nos shoppings, certo? Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Isso quer dizer o quê? Que o aluno aí podia falar da questão dos shoppings, né? Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, percebam aí que esse texto 4, como eu falei para vocês, ele é pano para manga. O aluno aí podia ter várias ideias de argumentação. Dica que eu dou para vocês: não coloquem muitos argumentos. Escolham apenas 2 argumentos, aqueles que são os melhores, tá certo? Comecem com a introdução de vocês, o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, uma argumentação. Terceiro parágrafo, outra argumentação. Terceiro parágrafo, a conclusão, que é a proposta de intervenção de vocês. Tá certo? Não façam muita coisa, porque se eu coloco vários argumentos, como é que eu vou desenvolver esses argumentos? Eles precisam estar desenvolvidos. Por isso que desenvolvê-los em cada parágrafo é a melhor coisa que eu faço, tá certo? Então, vamos lá para o textinho que eu selecionei para vocês. Pronto, tá aí. Lembrando, esse texto não tem título, certo? Eu já falei para vocês isso, né? O Enem, ele não exige o título, certo? Ele foi de um aluno de ensino médio. Então, vamos lá. Aristóteles, olha só quem ele traz aí, né? Beleza. Grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Olha só o que ele traz aí. Ele traz para vocês aquilo que eu falei, né? Lá nos slides, onde ele faz o quê? Uma ilustração, certo? Ele faz uma ilustração aí de um pensador. Continuando. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade. Então, ele traz aí para o texto dele o que na introdução? Um contexto histórico, para a construção de uma sociedade mais culta. Então, ele vai ligar aí a importância do cinema com a sociedade culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Olha só, essa aí é a tese dele, por isso que eu grifei de rosa pink,
certo? Essa aí é a tese dele. Então, o texto dele, os argumentos dele, vai estar construído dentro desses dois pontos: a elitização do espaço público e a insuficiência intelectual presente na sociedade, né? Ele vai dizer que essa democratização, essa falta de democratização tá consequentemente, né, está causando isso, essa insuficiência intelectual, certo? Com isso, faz-se necessário intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Vamos continuar. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Olha o que ele traz para o texto dele, ele vai falar da Constituição Federal, né? Percebam que isso aí poderia ser um argumento, poderia-se ter aí um argumento a favor dele, para dizer que existe democratização. Contudo, esse argumentozinho que ele traz aí, ele é um argumento contrário, né? Não existe isso. Está na Constituição, está assegurado, mas não acontece isso no real. Vamos continuar o texto. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, que conceitos? Propagação do conhecimento, da cultura e do lazer, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers. Olha só o que ele falou aí. Percebam que essa aqui foi uma leitura lá do texto motivador, só que ele soube muito bem aí interpretar. É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. No caso, que recurso é esse? Os shopping centers, né? Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza. Olha só quem ele traz, né? Aquilo que eu falei para vocês. Nas aulas de sociologia e nos aulões de sociologia, nos aulões de filosofia, anota as frases desses benditos aí para vocês colocarem na redação de vocês. Que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto por falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Percebam que esse argumento dele aí, né? Esse argumento dele vai de encontro lá ao que a Constituição Federal assegura aos cidadãos. Por isso que eu disse para vocês que esse argumento aí da Constituição Federal é um argumento contrário ao dele, certo? Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno do Brasil. Continuando. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Então, percebam que ele desenvolveu esse segundo argumento dele como consequência do primeiro, certo? Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que por vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Que essência é essa? Que ele falou lá na introdução. Essa situação relaciona-se com o conceito de alienação, colocou aí entre aspas, né? Descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. Vamos lá para a nossa conclusão. Então, ele traz aí outro pensador, certo? Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, olha só, ele cita aí
um ministério que é responsável por isso. Ele não vai citar médicos, ele não vai citar apenas a educação, né? Mas ele cita aí o ministério responsável por isso. Promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência, prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Então, percebam que esse texto dele aí, né, esse texto dele, ele é um texto onde, é, onde ele está totalmente organizado. De novo, minha gente. Melhor escrevam redações durante a semana, escrevam Amiga, tava propostas. travado, viu? Tava travado. O meu A som? gente só escutou até organizado. Esse texto está totalmente organizado, aí travou. Pronto, eu vou só. Eu estava concluindo, eu concluí aí mesmo. Então, Pois esse texto pronto. está organizado. Dica que eu dou para vocês: escrevam. Escrevam, produzam textos durante a semana, escrevam teses, tá certo? É isso que vai fazer com que vocês produzam, né? Não é só apenas eu ler. A leitura, ela é importante, porque eu vou criar esse laço aí sócio-histórico, né? Eu vou ter mais conhecimentos, mais ideias. Mas eu preciso interligar a leitura aí com a produção textual. Se eu não produzir, se eu apenas ler e não produzir, quando eu chegar lá, eu vai dar um branco do mesmo jeito, tá certo? Então eu preciso ler, mas eu também preciso produzir, tá bom? Então fica essa dica. E outra dica, nos aulões de filosofia e sociologia, escrevam as frases aí desses sociólogos, desses filósofos para que vocês utilizem aí, porque o Enem é uma questão social, né? Traz uma questão social, tá certo? Então, obrigada. Desculpa aí pelas quedas de internet, mas a gente vai avançar. Aê, mulher, a internet tá horrível mesmo para todo mundo. Valeu, Tiane, pelas dicas. Então, vamos continuar, já tá. Vamos tarde, né? Gente, saindo da redação, a gente vai para a gramática, certo? Eu trouxe 3 questões hoje, porque ela é muito fácil, muito rápida, então não estou tentando responder. É aquela questão que é para você ganhar seu tempo, tá bom? Então, como eu tinha prometido, eu trouxe uma questão aqui sobre figuras de linguagem. Essa questão eu achei até fácil. O Enem gosta muito do visual, né? De trazer tirinhas, charts, infográficos, essas coisas, tá bom? E aí ele trouxe uma charge aí, uma figura, que é, na verdade, uma propaganda, tá? A gente tem... Vocês estão vendo a figura de um monstro aqui, né? Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E aí, lá embaixo, tem denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, ligue 100. Então, você já sabe do que é que trata essa propaganda, né, gente? Aí vem a questão. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa uma metáfora. Então, ele já deu para a gente qual é a figura de linguagem que está nessa propaganda. É a metáfora, que é a mais fácil, né? Aquela que todo mundo conhece. A metáfora é do pesadelo. Aí, para que ele usou a metáfora do pesadelo? Primeiro, que metáfora é essa, certo? Então, você tem uma figura de um monstro e tem a frase: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono.
Então, gente, o pesadelo aí, metaforicamente, é o quê? Responda aí no chat, por favor, ou ao vivo aí na vozinha de vocês. E aí, nada? Eu iria de letra C. Eu não estou vendo, desculpe, gente. Vamos lá. Opa. Então, o pesadelo é um monstro, né? Essa é a metáfora que ele usa. Então, para que ele está fazendo essa metáfora? Para informar as crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. B, para denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. C, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. D, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Ou chamar atenção para o fato de que o abuso infantil durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Tem alternativa nesse Enem que é assim, para dizer assim, você é burro? Eu acho que é isso. Gente, que alternativa vocês acham aí que é a certa? Vou tentar ver a resposta de vocês aqui, que eu não consigo ver. A letra C. Eu iria de C A letra também. C, alguém tem? Uhum. Alguém diz outra? Não? Tá muito fácil, né, gente? Porque as outras alternativas, elas têm problemas graves nelas, né? Que não dá para você levar como verdade, né? Informar a criança de que a prática de violência sexual é perigosa, isso é um absurdo. Essa questão, essa alternativa A, não tem como. A, B, denunciar a ocorrência de abuso sexual contra meninas, não especifica aí o gênero, né? Porque criança não tem gênero, ela é comum para os dois gêneros, não é isso? A C, que seria certa, muito bem, dá a devida dimensão do que é um abuso sexual para uma criança. A minha internet está instável, vocês estão me escutando ainda, né? Ou seja, para uma criança, o abusador é um monstro, não é isso? Então, na D, a gente tem a violência sexual infantil à noite, a gente sabe que não é isso, e também não é isso que a propaganda diz. E na E, chamar a atenção de que o abuso infantil durante o sono pode ser confundido com pesadelo. Isso também não tem nada a ver, né? Deu para entender essa questão? Sim, essa tava fácil. Tava, né? Tava bem facinho. Vamos para a próxima? Essa é de 2015. Aí a gente tem uma musiquinha aí que eu adoro, que é Ice Stacy. Não sei se vocês já ouviram. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um dia nós se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens todas fugissem. É o Cordel do Fogo Encantado lá de Recife, tá? Esse poema aí que eles musicaram. Ele foi construído, esse poema, com formas do português não padrão. O que seria esse português não padrão? É aquele que foge da gramática, né, gente? Normativa. Ele foge um pouquinho, não é o que seria, o que a gente chama de certo, né? O jeito certo de falar ou de escrever. Que não é bem certo, é só o jeito padrão. Tais como juntinho, nós e talvez. Então, a questão, ela já nos diz que essa linguagem fugiu da forma padrão. Ela nem precisava dizer, porque está na cara, né? Não está na forma padrão. Essas formas legitimam-se na construção do texto, ou seja, elas não estão erradas aí.
Elas não estão no padrão, mas elas legitimam-se, ou seja, elas são legítimas, elas estão certas. Por quê? Aí vamos para as questões de sociolinguística, né, gente? De variação linguística. Por que é que eu posso dizer que tudo bem ele ter escrito esse poema assim? Né? Que não está errado. Então, letra A. Elas revelam o bom humor do eu lírico do poema. Lembrando, o eu lírico é o narrador do poema. Seria o narrador de um texto narrativo. É o eu lírico de um poema, certo? Que é a pessoa que expressa esse sentimento. Não necessariamente é o poeta, mas essa é uma questão que a gente entra depois. Então, elas estão certas aí porque elas revelam o bom humor do eu lírico do poema? Ou elas estão aí porque elas estão presentes na língua e na identidade popular? Ou seja, elas revelam as escolhas de um poeta não escolarizado, por isso que tudo bem. D. Tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. Ou compõe um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras, ou seja, é uma coisa nova aí, ninguém tinha feito essa construção. Também é muito fácil, né, gente? Qual que seria a questão? O que é que vocês responderiam? Acho que eu achei o chat agora. Tá, não achei o chat, não. Responde aí no áudio mesmo. Letra B. Letra B. Letra B. B de bola. Uhum. B de bola. Ninguém votaria em outra, não? Essa estava fácil, né, gente? Principalmente porque é meu aluno, porque sabe que eu adoro essa linguagem do sertão, do sertanejo, e ela não é errada. Ela é legitimada, né? Dependendo do contexto em que ela está escrita, claro. Nesse contexto aí, a gente tem um eu lírico, que é alguém do interior, do sertão, falando com outra pessoa. Então, está super legitimada, porque ela tá na identidade popular, né? As pessoas, né, principalmente do interior, hoje em dia a gente seria meio preconceituoso dizer isso, mas as pessoas antigas do interior, elas ainda têm o hábito de falar dessa forma, né? E isso não é errado, tá, gente? Tem a ver com os costumes do lugar. Às vezes a pessoa até tem uma escolaridade avançada, mas ela ainda fala assim, porque é o costume falar assim, né? Dependendo do lugar em que a gente está. Então, estava muito fácil, né, galera? É variação linguística, lembra? A gente fala dentro da norma culta quando é preciso, a gente não fala quando não é preciso, a gente usa gírias quando a gente está com os amigos, enfim. Toda aquela discussão que a gente tem, né? Alguma dúvida? Oh, meu Deus, obrigada. So cute. Quer dizer que eu tenho tratamento VIP aqui, viu? Só a minha Arrasou, sobrinha que é uma viu? ingrata. É que, desculpa, alunos, não vou mais perder o tempo de vocês. É porque antes de começar a aula, eu fico aqui brigando com a minha sobrinha. As meninas é que sabem, que ela fica me enchendo o saco. E essa é minha cunhada, não é minha sobrinha. Por isso que ela tratou bem. Vamos para a última questão, antes de a Inara pegar, né? A gente vai ver agora uma questão de literatura, tá bom, gente? E aí eu trouxe ninguém menos que Clarice Lispector para falar com a gente, tá bom? Essa foi uma questão de 2013. E esse é um trecho de um livro muito famoso dela, tá? A Hora da Estrela. E diz assim: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos
Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade. Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Gente, calma, ela era nordestina, tá? Então, nordestino pode falar de nordestino. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da eminência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo da mesma forma em que sou lido. Não sou início pelo fim, só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, é o narrador, numa completa confusão, se questionando sobre como ele vai começar a história, não é isso? Então, resumidamente, seria isso aí. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória de Clarice Lispector, combinada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, que foi o ano da morte dela. Nesse fragmento, nota-se a peculiaridade, porque o narrador faz o quê? Ora, o narrador de uma história, gente, ele faz o quê? Ele conta uma história, né? Nesse caso aí, o narrador ele não está bem contando uma história, né? Ele está falando sobre outras coisas. Então, essa seria a peculiaridade do narrador, né? Que ele não está contando a história da pessoa. Então, a letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Letra B. Relata a história de ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Ou propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Essa questão é um pouco mais complicada, mas se você prestar atenção bem direitinho, dá para responder. Quem estudou Clarice Lispector, né, quem vai estudar ano que vem, vai responder de cara. Mas digamos que a gente não estudou, vocês não estudaram ainda. Qual questão vocês responderiam aí? Qual a alternativa? O que é que esse narrador está fazendo? Eu acho que eu ia na E. Tô em dúvida ainda. Eu trouxe 2 fáceis e essa daí mais complicadinha. Pois é. Lua iria na E, certo? Ninguém se arrisca em mais nenhuma. Acho que eu ia de C. A Tiana não voga. Vale. E aí, minha gente? Tá, para não perder mais tempo, essa tá complicada, mas vamos ver como é que a gente resolveria. Na letra A, a gente tem uma problemática na letra A. Ele está falando que o narrador observa os acontecimentos e narra sobre uma ótica distante, indiferente aos fatos e aos personagens. Ele falou de personagem? Nesse texto todinho que eu li, ele não falou de personagem nenhum. Ele falou de como escrever a história. Foi. Então, não fala, tá falando inclusive, de em primeira fatos, pessoa, não tá né? falando de nada, Como eu irei dizer. Ele tá falando dele tal. mesmo. É. Isso. Tá falando dele mesmo, muito bem. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos. Nem falou dos eventos. Então não tem como ser a B também. Ele ainda não está contando essa história, né? Aí, revela-se como um sujeito que reflete sobre questões existenciais. Eita, putz. E sobre a construção do discurso. Sim, gente, ele está falando justamente sobre como construir a história dele e como é que começa a história, desde o início da história do mundo e do universo, né? Então, são essas questões. É uma reflexão sobre, tipo assim, como começou a história, se antes da história tinha outra história, e antes da história, como é que tinha a história. Isso. Não é uma coisa bem
bem Clarice. Ele quer começar do início, só que esse início, para ele não chega nesse início, né? Aí, por que não é AD? Porque ele admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher palavras exatas. Ele não está falando que tem problemas de escolher palavras. Ele tem problemas de escolher os inícios, né? Os inícios, e não as palavras. E na E, por que não é a Élua? Propôs discutir questões de natureza filosófica, ele estava discutindo, é verdade, mas incomuns e narrativas de ficção incomuns não é, entendeu? As narrativas de ficção, elas falam sobre tudo, até sobre filosofia e metafísica, e paranormalidade, qualquer coisa se fala na narrativa de ficção. Então, essa palavra incomuns aqui, ela estraga a alternativa, certo? Então, a alternativa certa é a C. Deu para vocês entenderem? Ou ficou muito complicada? Mas, gente, se você prestar atenção nas aulas de literatura, você vai ver a professora falando de Clarice Lispector, porque ela entra na terceira série do ensino médio. E vai se falar da Hora da Estrela, e vai se falar do narrador em Clarice Lispector, de como ele é. Então, tudo isso é explicado na sala de aula, né? Aí vocês tiveram um problema maior porque vocês ainda não viram. Então, tá vendo a importância de assistir às aulas, né? Porque aí você responde muito mais rápido essa questão, certo? E aí não perde tempo. Não é, galera? Gente, então, essa foi a minha... Oi, meu Deus do céu. A minha parte, espero que vocês tenham entendido. Desculpa por ir muito rápido, mas é porque a gente teve esses problemas de conexão, então, para não demorar muito, tá bom? E tem a Inara que vai traduzir aí um monte de coisa para gente. Então, obrigada e a Inara é com você. Valeu, amiga. Só para eu me situar aqui, eu tenho quanto tempo ainda? Porque o material que eu trouxe é um pouco longo, mas eu já sabia que não daria para contemplar ele num momento, só nesse momento. Posso ir até que horas, chefa? As meninas, até então, trouxeram, desde o primeiro aulão, textos, questões de interpretação, né, de língua portuguesa, e a Tiane hoje trouxe várias estratégias, no caso, para você fazer uma boa redação. Ela falou, inclusive, algo muito importante, que além de ler, você tem que produzir, que no caso é a prática, né? Se você não praticar, realmente, você não vai conseguir atingir a excelência, que é o que todo mundo espera quando vai fazer uma prova do nível do Enem. Outra coisa que é muito comum, principalmente no meu contexto de língua estrangeira, é a interpretação textual. Todas as questões que eu trouxer aqui de Enem, desde os primeiros anos até os últimos, são interpretação textual, tá? Seja ele com algum tópico de gramática, ou seja ele especificamente interpretação textual. Professora, como é que a gente vai interpretar um texto em inglês? Como é que a gente vai interpretar um texto que está numa língua que a gente não fala, que a gente só estuda 2 vezes por semana ou uma vez por semana com 90 minutos na sala de aula? Primeiro, volto a um ponto importante, prática. Eu sempre bato nessa tecla, não adianta só o tempinho que a gente passa na sala de aula, o tempo que a gente passa na sala de aula é o início, é o clique que eu vou dar dentro daquele assunto, dentro daquele conteúdo para vocês começarem a construir o conhecimento de vocês. Vocês têm que estudar língua estrangeira, vocês têm que estudar inglês. E hoje está muito mais fácil. Vocês têm as mídias, muitas mídias disponíveis, tem YouTube, tem Netflix, com várias séries, e como é que você vai ter mais bagagem de interpretação textual? É ouvindo, é lendo, é praticando, tá? Porque interpretação textual é vocabulário, e é também você saber colocar aquelas regrinhas de gramática que que a professora dá na sala de aula dentro daquele contexto específico, certo? Então,
eu trouxe aqui um compilado que eu fiz de algumas estratégias, algumas dicas de leitura e interpretação textual. Um erro muito comum que a maioria dos meus alunos comete é querer pegar um texto e dar uma de Google Tradutor, traduzir palavra por palavra. Não funciona, gente, não funciona assim, tá? Porque a gente acaba perdendo a ideia geral, a gente acaba perdendo a ideia a ideia-chave, digamos assim, a ideia do conceito inicial que queria ser abordado naquele texto, certo? Quando a gente precisa traduzir, pode ser uma outra palavrinha no momento que a gente está estudando, mas quando a gente se depara com uma prova, quando a gente se depara com um exame como é o Enem, a gente precisa utilizar estratégias, dicas e ver quais imagens, quando eu digo imagens, eu não falo só realmente de fotos, eu digo toda a organização daquele texto na página, que é o que vai trazer para a gente todas as informações que a gente precisa, certo? Pronto, Tiane, por exemplo, trouxe um infográfico, e o infográfico, ele é um ótimo exemplo de como a linguagem verbal e a linguagem não verbal se unem para levar informações. Então, não adianta eu focar só no que tem de palavras naquele texto, não adianta eu focar só nas palavras daquele texto e deixar de lado as imagens. Também não adianta eu identificar só as imagens e não saber nada do que tem daquelas palavras. Então, é uma dica, é uma estratégia, é uma forma de ler que vai além da língua portuguesa ou da língua estrangeira. É como você se depara, como você vê qualquer texto, entendeu? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente começar a conversar sobre. Todo mundo está vendo? Reading and Comprehension Tips. Digam sim! Sim. Sim. Então, queridos, muito bem. Então, a gente tem aqui letras, tipo, em ordem alfabética, tá? Dicas em ordem alfabética. Provavelmente, esse material, no caso, foi tirado do livro de ensino médio que eu trabalho com vocês, tá? Que eu trabalho com o pessoal do ensino médio. Então, provavelmente essas dicas foram escolhidas pelos autores em ordem de importância, da primeira coisa que você precisa ver até os mínimos detalhes, tá? Então, vamos lá. Ó, vamos lá, vou tentar dar um zoom aqui para a gente ver bem. Nessa página eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H. Tenho 8 dicas, certo? Aí, com relação a que são essas dicas? Primeiro de tudo, eu vou fazer uma leitura geral dessa página, tá? Eu vou olhar essa imagem, eu vou olhar essa palavra que está em negrito, eu vou olhar esse subtítulo, essa palavra que está em negrito no título, eu vou olhar essa seção de uma revista onde esse texto foi publicado, provavelmente, né? É uma seção da revista. Então, temos um subtítulo, temos o mais óbvio, o rapaz dormindo aqui, né? Então, a partir daqui, dá para a gente tirar várias hipóteses, dá para a gente levantar várias hipóteses e a partir das dicas a gente vai ver como não necessariamente a gente precisa saber tudo que está escrito aqui em inglês, a gente precisa traduzir tudo para ter uma compreensão satisfatória do texto no momento de uma pergunta, de uma questão de Enem, por exemplo, certo? Agora, eu queria um voluntário para ler essa dica A aqui. Quem lê? Eu vou. Vai.
Ative seu conhecimento prévio sobre o tema do texto para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido. Perfeito. O que é conhecimento prévio? Vixe. É tudo que você já sabe? O que você Outro... já sabe. Perfeito. É o que você já sabe. Quando você está se preparando para um exame importante como o Enem, você lê muito, você estuda muito, você vê vários tipos de informações diferentes. E nesses vários tipos de informações diferentes, você acaba construindo um conhecimento sobre cada tópico, obviamente, né? Nesse caso aqui, a gente está falando, a gente vê, né? O conhecimento prévio vai ser relacionado a quê? A sono? A saúde? Vamos lá. Estamos no começo do levantamento das hipóteses. Quem leu o B para mim? Eu. Vamos lá. Identifique o gênero textual, anúncio, artigo de revista, etc., para, com base no que você já sabe sobre esse gênero, compreender melhor o texto, seus objetivos e sua estrutura. Perfeito. As meninas de língua portuguesa podem falar até melhor do que eu, que cada gênero textual tem o seu padrão. Uma bula de remédio é escrita de uma forma. Um artigo de jornal é escrito de outro, uma receita de bolo é escrita de outro, uma lista de compras é escrita de outro, enfim. Então, a partir do momento que você identifica o gênero, nesse caso, anúncio, artigo de revista, ou propaganda, ou infográfico, né? Você estabelecer a hipótese também com base na estrutura daquele texto, certo? Porque muitas perguntas dos textos, na verdade, das provas de Enem, elas não são específicas sobre o que significa a palavra health, o que significa a palavra smart. Não. Ela vai contextualizar a pergunta, vai contextualizar o assunto, e a partir desse contexto vai ver a sua opinião, vai ver a sua compreensão sobre aquilo que você acabou de ver, tá? Letra C, aí agora a gente já vai afunilando mais. Observe que as dicas A e B foram bem gerais. Foram para a gente pegar algo antes de entrar realmente na leitura. Agora a gente vai começar a identificar dicas que o próprio texto nos dá, certo? Quem lê a C? Eu vou ler. Bora, vai. Identifique a seção da revista que o artigo pertence para facilitar a formação de hipóteses sobre o que será lido. Perfeito. Dentro de todos os gêneros e tipos textuais que a gente se depara, tem pontos que a gente não pode deixar de perceber, como o título. O título é a primeira coisa que você vai ver de um texto, porque é como se fosse um resumo da ideia central, né? É um resumo da ideia do que aquele texto vai trazer. Nesse caso aqui, é o título da seção onde esse texto está. Então, Health Smart. Health Smart, certo? Nós temos aqui Health, saúde, Smart, esperto, inteligente. Então, saúde inteligente, né? Já sabemos, já observamos, nesse caso, que o texto vai falar sobre algo relacionado à saúde. Professora, mas se eu não souber o que significa, o que eu falei antes, toda uma preparação, tem que ter vocabulário, né? Para você fazer uma prova como o Enem, você tem que tentar
Você tem que se arriscar e fazer deduções, fazer ligações com o que você já conhece. Então, eu tenho um smartphone. O que é smartphone? É um telefone inteligente, né? Então, se você já sabe que smartphone é um telefone inteligente, quando você vir a palavra sozinha, smart, em outro contexto, aí você vai ver que essa palavra significa inteligente também, tá? Relacionada a, nesse caso aqui, a saúde inteligente. Letra D. D. Gente, eu estou tentando poupar vocês da minha voz horrorosa, porque você já tem que aguentar ela na minha explicação. Então, por favor, leiam aí as dicas para poupar os seus ouvidos. Eu vou de novo. Por favor, querido. Faça previsões sobre o texto a partir da imagem e de seu conhecimento de mundo. Coisa mais óbvia. Primeira coisa que a gente vê aí, o cara dormindo. Então, tem a ver com sono. Ou então, sei lá, antes de ver a palavrinha, que a gente já vai entrar na letra E aqui, né? Na dica E. Tem alguma coisa a ver com o sono? Ou ele está muito cansado, ou ele tá... Pronto, até aqui eu vejo que ele está dormindo. Mas por que ele está dormindo? Será que ele está doente? Será que ele está cansado? Será que ele está apenas dormindo e a gente vai passar? Aí já começam as hipóteses, né? Aí na letra E, vai, Vitória. Agora eu vou pedindo a participação de vocês para a gente dinamizar mais, tá? Ok. Não, peraí, quem não leu ainda é Renata, né? Ou Vitória já leu? Já. Pronto, Renata, vamos participar? Bora. Letra E. Vai, Renata, lê a E. Faça previsões sobre o texto a partir do título e das palavras-chave. Perfeito. Estava um pouco baixinho, mas acho que deu para todo mundo ouvir. Previsões sobre o texto a partir do título e das palavras-chave. Olha só. Até então, a gente tinha observado a imagem, o cara está dormindo, e aqui eu venho e vejo a palavra sleep, sleep, certo? Que qualquer controle de TV que vocês têm a função sleep, que é o quê? É aquela função que a gente programa para quando chega num determinado, meia hora, 30, 40 minutos, quando chega um determinado momento, ela desliga, porque a gente, teoricamente, dormiu, né? Então, sleep, dormir. Quando eu digo que a gente tem que fazer relações com as coisas que a gente já tem, com as coisas que estão no nosso dia a dia, é nesse sentido, tá? Então, aqui, eu tô observando a tela do computador. Tem um nomezinho aqui, You are screen sharing, que é dizendo que eu estou compartilhando a tela, e Stop Share, que é para parar de compartilhar. E é tudo muito... Por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque é tudo muito didático. Em que sentido? Que a gente tem que observar as pistas que essas frases, que essas palavras, principalmente dentro de um texto, trazem para a gente, tá? Então, eu tenho aqui, sleep keeps the kilos at bay. Ela está com uma letra diferente do título da sessão lá, certo? E o que é que está querendo dizer? Eu tenho duas palavras em destaque na dica, sleep e kilos. Sleep, dormir, quilos mesmo, tá? Quilo de quilograma. Então, que relação será que tem dormir com quilos? Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não saiba o que esse título nesse texto aqui do lado dessa imagem vai significar. Vamos observar as próximas dicas. Vamos lá. Aí agora eu tenho uma dica mais específica. Observe, ó, que à medida que as dicas vão avançando, eu tenho mais eu tenho um aprofundamento maior no texto, né? Agora eu já vou observar palavras específicas.
tá? Não vou tirar aqui do geral para a gente ver. F. Vai agora Stephanie. Apoie-se em palavras transparentes para fazer previsões sobre o texto e compreendê-la. Muito bem. Meus amores, um dos grandes motivos dos alunos escolherem espanhol ao invés de inglês são os cognatos. Em outras palavras, transparentes, palavras transparentes. Mas tem que ter cuidado, porque o espanhol tem muito mais falso cognato do que o inglês. Então, às vezes, você acha que você está entendendo aquele texto de uma forma, mas, na verdade, é outra coisa completamente diferente. Porque é uma palavra que se parece com o português, mas, na verdade, significa outra coisa. No inglês, a gente tem, digamos, um leque, e dependendo do nível do texto, a gente vai ver isso com mais frequência, que são os cognatos, que são os transparent words, ou palavras transparentes, né? Então, eu tenho aqui rotina, important part, parte importante, evidence suggests, e, além disso, eu tenho palavras que eu já conheço, palavras, o que foi que eu falei? Vocabulário. Tenho que ouvir, tenho que ler, tenho que me aventurar, tenho que pesquisar para aumentar o meu vocabulário e, assim, conseguir reconhecer. Quando eu vi essa palavra, stop share, está em vermelho aqui na minha tela, certo? Está aqui, stop share, está em vermelho. Vermelho já dá a ideia de quê? De alerta. Então, se você vir num texto a palavra stop com uma imagem em vermelho, aí já é para chamar a sua atenção, e stop, a gente já sabe que é parar. Então, são dicas que a gente vai pegando do nosso dia a dia. Tem muita gente que acha que eu só vejo inglês na escola. Não, gente, você vê inglês ao seu redor. Para onde você se virar, você vê palavras, expressões em inglês que já fazem parte do nosso dia a dia. E a ideia de você estudar, de você pesquisar, é para você fazer as relações dessas palavras que você já conhece com as palavras novas que você vai encontrar, tá? Que às vezes é dentro de um contexto, ela significa uma coisa, mas aí quando você vê no outro local, é outra. Às vezes uma palavra em inglês tem dois significados. Então, por isso que não dá para traduzir palavrinha por palavrinha, a gente tem que ver o geral. Por isso que a gente começou a identificar essas estratégias, de fora para dentro. A gente começou do conhecimento prévio, aí depois foi para a seção ou a estrutura do texto, para a gente identificar sobre o que ele é, né? Ou em que situação ele é utilizado, para começar a vir para a imagem, para a palavra-chave, para o texto, para o título do texto, para a seção onde ele tá sendo veiculado, para as palavras transparentes. Então, é de fora para dentro, é do expandido para o interior, entendeu? Que é assim que a gente vai conseguir absorver o maior número de informações possíveis. FG. Luan. Localize números, abreviações e nomes para identificar informações específicas mais rapidamente. Muito bem. Muitas perguntas de questões, meus queridos, são tanto sobre o contexto, como também para você identificar informações específicas. E para você identificar informações específicas em um texto, você não precisa saber ou entender ou ler ele de ponta a ponta, não. Eu quero saber um número de minutos que tem falando aí nesse texto.
Tem o número 80 aqui. Eu quero saber qual é o nome da clínica que fez um estudo aqui, Mayo Clinic. Eu quero saber o nome do médico que fez esse estudo, Andrew Colvin. Eu quero saber aqui o peso que o pessoal identificou aqui nesse estudo, né? O consumo de calorias aqui, 2.300 quilojoules. Então, são informações específicas que a gente, muitas vezes, vai encontrar na pergunta, especificamente na pergunta, tá? Opa, fui demais. Sorry. Aí a gente dá uma saída novamente, ó. A gente dá uma expandida novamente. A gente entrou um pouco e agora está expandindo novamente, que não deixa de ser uma informação importante, mas que é, na verdade, assim, expandiu e afunilou ao mesmo tempo, porque eu estou olhando para fora do texto, mas não deixa de ser algo que está completamente relacionado a ele, que é a fonte do texto, né? A gente vai identificar a fonte do texto para quê? Para favorecer o estabelecimento de hipóteses. Ou seja, eu estou vendo aqui que esse texto foi publicado na Reader's Digest da Nova Zelândia. E essa Reader's Digest é uma revista sobre saúde. Então, esse estudo, já identifiquei que é um estudo que foi realizado sobre o sono, né? Que foi veiculado na seção Saúde, Saúde Inteligente. E foi um grupo de pesquisadores junto com o Dr. Andrew Colvin, da Mayo Clinic, pesquisaram sobre como o sono regulado consegue fazer com que a pessoa se mantenha no peso. E assim vai. Vamos estabelecendo as hipóteses de acordo com o que a gente vai absorvendo, que o próprio texto está dando para a gente, sem necessariamente a gente estar traduzindo tudo, ok? Temos mais algumas dicas aqui, certo? Acho que dá tempo da gente fazer pelo menos até a JKL, isso mesmo. HI, vamos lá, I. Vitória, agora que já tem outro texto, certo? Vimos todas aquelas dicas, 8 dicas sobre um texto, agora que já temos outro texto. A gente vai deixar aquelas dicas para lá? Vamos desconsiderar elas? Não, a gente vai trazer tudo que a gente já viu de lá até aqui e vamos juntar mais essas dicas para analisar outro texto, porque na língua estrangeira do Enem, não é só um texto que você vai analisar. Se são 5, eu não sei mais quantas questões são de língua estrangeira, não lembro, mas em cada prova, mas é uma média entre 5 e 10, né? Enfim. E praticamente cada questão é um texto que você tem que analisar, certo? Então, na I, vai, Vitória. Observe o layout, é assim que se fala? Do texto, ou seja, a organização visual dos elementos verbais, palavras e não verbais, cores, tipos de fonte, imagens e etc. na página. Foi o que eu acabei de falar na exemplificação da minha tela aqui, que eu tenho screen sharing em verde, bem, né, bonitinho, verde, quer dizer que tá tudo legal, e stop share aqui em vermelho, que vermelho o quê? Já é atenção, e o que a gente falou e viu até em um dos textos norteadores lá, que a Tiane trouxe, o infográfico tem essa relação de elemento verbal e não verbal. Então, a gente está olhando aqui para essa moça, ela está tranquilíssima, né? Tipo a gente na quarentena. Louca para ir ali na esquina bater perna e não pode. Mas é mais ou menos isso. E a gente vê que a imagem dela não está não está normal, digamos assim. Ela está como se fosse quebrada. Alguém já ouviu falar na
série Black Mirror? Sim ou não? Já, mas nunca assisti. Assista. É também já ouvi falar. assustadoramente interessante. É Tenho preguiça. assustadoramente interessante. Porque é uma coisa assim que vocês que já nasceram nessa era digital, digamos assim, para vocês a tecnologia é tudo muito normal, é tudo muito, já faz parte da vida de vocês. A gente que nasceu 90, 80, 70, eu sou de 90, da década de 90, mas tem gente que nasceu 80, 70. Aí viu toda uma evolução dessa tecnologia. E a gente vê como essa tecnologia está fazendo cada vez mais parte da nossa vida. E muitas vezes de uma forma negativa. Então, Black Mirror aborda... E por que é Black Mirror? É em alusão à tela dos nossos aparelhos, né? Que é black, que é o espelho negro. É o espelho, reflete a imagem, mas de que forma, né? A que custo? E fala de uma forma muito, obviamente, misturando realidade com ficção, uma forma muito assustadora, como a tecnologia faz parte da nossa vida, e muitas vezes as pessoas se deixam dominar por ela. E esse tópico aqui, e volto ao que eu estava falando, de pesquisar, de interagir, de fazer relações, porque como eu já tenho esse gancho do Black Mirror, eu consegui identificar de cara que aqui tem uma relação com a tecnologia, uma relação negativa com a tecnologia. Então, para quem está vendo esse texto, se já tem esse conhecimento prévio, essa bagagem de informação, já vai se tornar mais fácil também compreender, tá? Eu vou só fazer o restante da leitura das últimas dicas, que é para a gente não passar tanto do horário. J, vamos lá. Note que o título apresenta a ideia geral do texto. Meus amores, aqui eu tenho iCrazy, certo? Aqui é o nome da revista, Newsweek, de 16 de julho de 2012. Tem um exclusivo aqui, que é relacionado a outra matéria. E eu tenho aqui iCrazy. Esse I aqui, todo mundo sabe, que se relaciona aos aparelhos da Apple. iPad, iPod, iPhone, não sei o que lá, e aí por aí vai. Então, quando eu tenho aqui iCrazy, essa palavra crazy também é uma palavra bastante conhecida que remete à loucura, né? Loucura, louco, enfim, tantã, como vocês queiram chamar. E ela traz a ideia geral desse texto, que no caso é essa capa de revista. O texto aqui, quando vocês ouvirem texto, desapeguem do conceito de apenas palavras, tá? Quando a gente tem um texto, como volto lá novamente ao infográfico e retomo também aquele texto que Valéria trabalhou sobre o pesadelo, né? Que tem a imagem, tem a relação entre a imagem e as frases. Então, quando a gente fala em texto, eu não estou falando só das palavras, é a ideia que tudo que está ali disponível para a gente nos traz, certo? Então, JK, note que os subtítulos ampliam / detalham a ideia apresentada no título. iCrazy. O que é que tem a ver esse iCrazy com essa imagem que a gente já viu, que é o layout, tudinho, e os subtítulos, que são essas palavras menores. Aí volta as palavras transparentes, que a gente já viu a dica lá na página anterior. Panic, pânico, palavra transparente. Depression, depressão. Psychosis, psicose. How connection addiction is rewiring our brains. Então, aqui, além de palavras transparentes, eu tenho um falso cognato aqui.
certo? O que é que vocês acham que significa addiction? Pergunta para os alunos, o que é que significa addiction? Connection, conexão, certo? Mas addiction, não vale Adição? pesquisar, eu quero que diga agora, o quê? Adição? Adição, a adição da conexão está fazendo alguma coisa, né? No, addiction significa vício, certo? Addiction significa vício, isso mesmo. Então, aqui, meus amores, está dizendo alguns resultados negativos do vício à conexão, do vício a estar conectado 24 horas, que já é considerado, sim, uma doença grave, infelizmente, cada vez mais comum, infelizmente. Não há um limite, tudo que não há limite é doença, né? Então, como esse vício à conexão está prejudicando os nossos cérebros, certo? Aí vem aqui, os resultados negativos vêm antes, pânico, depressão, psicose, tá? Observe que tudo se encaixou. A imagem, o título referente a maior marca de eletrônico, no caso de tecnologia americana, que é a Apple, né? E as palavras transparentes, panic, depression, psychosis, certo? KL. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. L. Observe as relações entre os elementos verbais e não verbais, só reforçando o que eu acabei de dizer. Certo, meus amores? Então, para finalizar, eu queria deixar, além dessas dicas, que no próximo aulão eu posso continuar, certo? Para a gente trabalhar. E já trago textos também para a gente exercitar essas dicas, tá? No caso, questões com textos, questões do Enem com interpretação de texto para a gente exercitar essas dicas, ok? Então, agradeço a presença de vocês, divulguem para os colegas de vocês, deem aos colegas de vocês a impressão de vocês desses aulões, porque a gente prepara com o maior carinho, com o maior cuidado para ter essa interação realmente. Foi muito bacana hoje, eu gostei dessa forma que eu pude interagir com vocês puderam ver mais do material e foi muito massa, gostei muito. E para ser melhor, era só se essa telinha que tivesse lotada de quadradinhos de alunos, né? Para a gente realmente, que a gente está sentindo falta de dar aula a galera aqui, né, Valéria, né, Tiane? A gente está sentindo falta da galera. E, assim, a gente faz esses aulões, a gente traz essas dicas para vocês, realmente para, além de manter esse contato, despertar em vocês que é só um clique. Observem que são coisas assim que provavelmente vocês já ouviram um professor dizendo na sala de aula, independente de ter sido eu ou as meninas que estão aqui, mas é só um clique que às vezes a gente precisa para lembrar, ou para realmente isso faz sentido e tal, vou procurar uma série, vou procurar um livro e tal, entendeu? Então é uma coisa que é realmente para a gente trazer mais esse conhecimento do que a gente já tem na nossa realidade, para poder utilizar ele a nosso favor. Não só no Enem, mas na nossa vida. Tudo que a gente precisar, entende? Então, muito obrigada. E é isso. Gente, obrigada. Boa noite. Façam críticas, deem sugestões, enfim. Ou aqui, se não quiser falar aqui, põe no WhatsApp, tá? Para ver no que é que a gente pode melhorar também, tá certo? Porque a gente está indo de acordo com o que vocês nos respondem, tá certo? E muito obrigada por participarem, tá? Então, até a próxima. Aê, com mais questões, mais discussões, mais argumentação, né, Tia? Vitória disse aqui que foi perfeita, 0 defeitos a aula.
A pessoa fica o quê? Obrigada. Né? Ei, gente, saudade de estar com Obrigada, vocês gente. Obrigada presencialmente. Tá A gente chovendo. Chovendo. Tá chovendo. Ela Tá tá aqui vendo? falando. Quero participar! Você tá vendo? Tudo bom? Olha aqui a menina. Tchau. E é isso, certo? E brigadão mesmo. E é isso. Valeu, Valéria. Valeu, Tiane. Valeu, Adriana. Obrigada mesmo.